Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estarmos aqui mais uma vez com a companhia de vocês, falando de espiritualidade, falando das coisas da vida, das experiências de cada um, compartilhando com vocês. Lembrando sempre que somos todos alunos, os mestres não estão encarnados entre nós. Então estamos aqui todos em busca, né, de um aprendizado. Porque se você acha que sabe de alguma coisa, opa, né? Está na hora de começar a pensar de novo. E aí, já está nos seguindo aí, já está inscrito no canal, no Instituto Ivan Martins? Porque vocês sabem, né? Tudo acontece aqui, no Instituto Ivan Martins, onde uma das coisas que nós levamos a vocês é o Consciência Paranormal. Então, se você não está seguindo, se você não está inscrito, se inscreva agora. Esse também é um ato de generosidade para a gente continuar aqui, para que o algoritmo continue, né, distribuindo, continue compartilhando. Então, vamos lá. Né? É só um momentinho para você, mas uma diferença imensa no nosso trabalho, que, né, esse compartilhar e esse fazer parte dessa família Consciência Paranormal. Gente, eu sempre trago pessoas de que realmente eu gosto. É por isso que eu tenho esse podcast, né? Esse lugar, né? Que a gente já nem usa mais tanto esse termo podcast, É né? Mas verdade. esse lugar de bater papo, esse lugar de compartilhar, é para trazer as pessoas que realmente fazem sentido para mim. E hoje eu trago Tiago de Ragazzi. Gente, é o seguinte, ele é comunicador, ele é artista e ele é professor de autoconhecimento. Ele vai explicar para a gente direitinho como que foi esse mergulho, né? Porque chega um momento da vida que a gente tem que se decidir, não é? A gente tem que seguir o que vem no coração, porque senão dá ruim, né? Sabe como é que é? Como vocês estão aí na busca, nós também um dia iniciamos essa busca e, sabe de uma coisa? A gente nunca deixa de iniciar essa busca. Todo dia é uma busca nova, uma experiência nova. Meu querido, gratidão por estar aqui, né? Gratidão. Que bom que você esteve. Eu que agradeço Teve aqui. essa disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Olá a todos que estão assistindo a gente. Eu sou o Thiago e eu vim aqui bater esse papo maravilhoso com o Ivan no Consciência Paranormal. Vamos que vamos. E vai ser incrível. E ele traz também esse livro que ele está lançando agora, né? De pouco tempo, 2 meses, Exatamente. 3 meses. 2 meses. Foi Né? agora em junho de Né? Que 2023. é esse aqui, olha, gente. Insight 1, né? Uma jornada de um herói controverso. A gente está até brincando aqui, não é? Que a gente acaba sendo um anjo torto de vez em quando, né? Por quê? Porque nós somos encarnados, né? Exatamente. Aqui nós estamos Exatamente. todos aprendendo, não é isso? Pois é, Insight, a jornada de um herói controverso, né? A gente estava falando sobre esse subtítulo, né? Que Sim. despertou no Ivan, né? Isso que ele comentou. Pois é, somos anjos tortos, com certeza. Essa é uma história. Por que eu coloquei esse nome, né? Esse Sim, subtítulo? é importante. Porque ele tem uma estrutura da jornada do herói, o conhecimento da jornada do herói, que é uma estrutura narrativa muito mais profunda do que isso, na verdade. É uma estrutura psicológica, tem grandes conhecimentos aí acerca disso que estão começando a vir à tona, né? Claro. E o controverso é porque é uma história torta, no sentido de tem muita molecagem, tem muita brincadeira, tem muita peraltice, mas no Amém por sentido de... isso. Amém por isso. Sabe? E são histórias, né, que na verdade eu vivi e eu entreguei para o personagem para criar um romance. Mas tem histórias tão absurdas que a pessoa fala, isso não aconteceu. Sim, isso aconteceu. E controverso, e aí eu fico pensando, né, nossa, por que eu escrevi um livro que tem tanta fé e que traz tanto empoderamento no sentido de nós vermos quem nós somos, de trazer, de evocar mesmo as divindades, os deuses e conseguir ter certos efeitos, né? Dentro de uma história tão maluca, né? Tão erradinha, né? Tão divertida. Eu posso jogar uma na lata aqui agora? Claro, por A favor. primeira vez, eu penso isso, mas é a primeira vez que eu vou falar. Eu diria que esse livro... Eu diria que esse livro é a Bruna Surfistinha da espiritualidade.
Entende? É por aí a Agora coisa. vocês tiram as conclusões de vocês, né, gente? Imagina o que ele aprontou na espiritualidade. Pois é. Não, com a espiritualidade sempre foi tudo muito certinho. É na vida Na, humana aqui que a na gente... espiritualidade, que é diferente com a espiritualidade. Tá, aí é verdade, tá certo. Que maravilha! É, é isso, né? Eu sempre fui um buscador, né? Pelo menos desde os 7 anos de idade, né? Nessa vida. E por ter uma família que eu considerava, né? Enfim, muito disfuncional no sentido de ordem, de tranquilidade, né? Então eu sempre fui uma pessoa que eu olhava para o universo pedindo ajuda. Para o universo me dê o que eu preciso, porque eu acho que se eu contar aqui com a minha família, eu tô lascado, né? Me dê o que eu preciso para aprender e para evoluir. Eu sempre tive esse sentimento, né? E com o passar do tempo, eu fui descobrindo que esse exercício mental de conexão com o universo é um grande poder. E a evolução dessa linha é que se trata eu entreguei para a história, né? É disso que se trata o livro. Porque quando a gente conecta a mente no jeito de pensar, de um jeito onde a gente, de certa forma, se conecta com Deus, com a fonte criadora, com a forma do sistema de pensamento de Deus, vamos colocar assim, funcionar, a gente começa a viver certas projeções. Ao modo que, quando a gente nega isso, de maneira consciente ou inconsciente, a gente vai viver outras experiências geralmente sofríveis, né? Então, tudo tem a ver com a forma da gente operar a mente. A forma que a gente decide, e a gente está o tempo inteiro decidindo, né, Ivan? Não A sei se vida toda. a vida toda. E eu percebo que a gente decide. Cada pensamento, na verdade, é uma decisão. Essa decisão está mais concorde com, digamos assim, eu falo muito em Deus, mas é um Deus, assim, pragmático, Sim. né? É um Deus que você estuda e você não é só um velho barbudo de fé, assim, é uma coisa... Deus no sentido de quando a gente se sente pleno, quando a gente se sente amplo, né? Quando a gente se sente recheado, grato, em unidade, né? Sentindo amor. Quando eu falo em Deus, eu falo dessa potência, né? Enquanto eu não tirei a humanidade de Deus que eu acreditava, eu não encontrei Deus. Como é que é? Não entendi. Enquanto eu humanizei a Deus, Tá, eu me afastei dele. tá. Porque Deus ficava tão distante, ficava tão com tantas coisas mesquinhas, com o castigo, o pecado e tantas coisas que me afastavam desse Deus. Quando eu Exatamente. entendi que Deus é perfeição, é amor, é luz e acabou, Aham, a minha conexão com Ele foi perfeita. exatamente. Então, não Exatamente. adianta ficar. É, As pessoas ficam muito preocupadas em colocar Deus dentro de uma caixinha, né? E Deus não exatamente. tem caixinha. Exatamente. E eu acho que eu venho trazer um pouco também desse sentimento, dessa mensagem, que Deus é altamente acessível. Não importa o contexto onde você esteja. Conversando agora nesse momento com você, me veio à cabeça uma imagem. Vamos lá, né? Vamos se expor. Que uma das passagens do livro, por exemplo, eu já tive uma fase de muita balada, de festa, já trabalhei com isso. E nisso você acaba podendo vir a cometer alguns excessos, porque uma festa, uma balada, você vê uma balada assim, você beber nada, por exemplo, geralmente é insuportável. Por que as Sim. pessoas bebem numa festa? Até para poder amortecer, para relaxar, Para se suportarem. para se suportarem, para suportar aquele lugar barulhento. Claro que dentro disso eu também vejo uma certa sacralidade, uma divindade. A energia de Dionísio está aí, Sim, o com vinho certeza. é sagrado. Primeiro milagre de Cristo. Olha lá, exatamente. Mas, porém, contanto, no entanto, né, dependendo do contexto, a gente pode exceder e a coisa não fica tão sacralizada e tão divinizada assim. E uma das passagens que eu passei, eu falo isso sem problema nenhum, eu cometi excessos numa certa noite, de todos os tipos nesse sentido, né? E aí eu me vi num estado. Usei bebidas e drogas. E, só que bastante, assim. E aí, bastante pra mim, né? Que sou uma pessoa, sempre fui um cara muito sensível. E aí eu entrei num estado. Eu entrei num estado de pânico mesmo, assim, terrível, uma coisa. Uma sensação muito ruim. E aí eu fiquei clamando a Deus, assim, insistentemente, porque de alguma maneira eu acho que eu já intuitivamente sabia do meu poder psíquico e mental. E fiquei chamando a Deus. Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E fiquei, sei lá, eu não sei quantas vezes eu repeti isso mentalmente para eu poder sair daquele estado. Olha, de tanto eu falar,
acho que ele ouviu e falou, gente, pelo amor de Deus, não tô conseguindo trabalhar aqui para mais ninguém. Pera aí, menino, deixa eu te ajudar. Aí tem aquela história, né? Deus me ajuda, Deus me ajuda. Meu filho, eu não sou surdo, sua fé é que é pequena. Eu já É, estou ajudando. é É verdade, é muito por aí, verdade. né? Exatamente. E aí, o que aconteceu, aí aconteceu um dos Claro. fenômenos, né? Essa história, eu conto muitos fenômenos. Sim. E aí, esse fenômeno foi assim, aí, enfim, baixou uma energia em mim. E aí, enfim, começou a mexer assim, fazer uma série de clecks no meu corpo energético, me envolveu e fez uf, e me elevou para um estado de pânico e terror para um êxtase, onde eu me senti totalmente abençoado, conectado com energias altíssimas, maravilhosas, guias, mestres, enfim, eu estava ali realmente num oásis. Então, assim, o que eu quero dizer? E eu conto essa história no livro, né? O que eu estou querendo dizer com isso? E tem algumas histórias assim, né? E tem outras que são bacanas, não é que o livro inteiro é assim. Não importa a situação escabrosa, aterrorizante que você esteja passando, se você pedir Se verdadeiramente, clamar, né? clamar verdadeiramente, se chamar, vem a ajuda. Então, assim, nós estamos 100% conectados a algo maior, que esse algo maior é dadivoso, e você pode chamar e evocar que você vai ter a manifestação, a ajuda, o contato, a visão, né? Então, nós não estamos abandonados, e Nunca. nem quando a gente mesmo quer se sentir abandonado, porque a gente faz coisas para ter essa sensação, Sem né? fazer nenhuma apologia à droga, à bebida, que não é a função aqui, mas muitas pessoas acabam se conectando nesses momentos. São Tá. momentos onde você abre um portal, aí pode vir tudo, né? Pode vir Sim, tudo. Você pode, se você já tem uma sementinha ali, já tem ali uma tendência, já tem ali uma programação de uma psicose, alguma coisa, pode vir também. Como pode vir também uma iluminação, sim, né? Pode um momento de sim. iluminação. Então, muitas doutrinas, muitas religiões pelo mundo usam, né, chás, é, rapés, usa tantas coisas que é para entrar com essa conexão também. Exatamente. Né? Né, que são ritualísticas, né? É mais que em tese, né, tem uma ligação mais sagrada, um objetivo mais sagrado, apesar de eu sou chato, eu sou muito chato, né? Assim, eu sou muito desconfiado. Eu participo também desse tipo de estudos Sim. atualmente, né? Na época que eu tive os maiores fenômenos iluminados, vamos dizer assim, né? Que eu recebi conhecimentos, aconteceu um grande fenômeno, né? Que me fez escrever esse livro, daqui a pouco eu falo dele. São fenômenos que não usei absolutamente nada, né? Eles aconteceram. Eu acho isso muito legal. Hoje eu participo às vezes de estudos, né, com as medicinas, são com as medicinas da floresta, ayahuasca e tal. Eu vejo da seguinte forma, né? Você pode estar num contexto e utilizar, né, dessas ferramentas divinas, mas depende da egrégora, depende das pessoas, Que está depende à sua volta. principalmente da dirigência. Você sempre vai ter um líder e um dirigente. E esse líder e um dirigente pode vir a ser uma coisa que eu ando estudando isso há um tempo, uma coisa chamada médium em desequilíbrio, que é os médiums, né, são portais. E os portais são disputados tanto pela luz quanto pela sombra. E eu já vi casos aonde isso me entristece muito, mas faz parte da nossa odisseia. Porque os médiums, eles são, assim, detentores, né, de mediação, de informação e de conhecimento de cima aqui para a Terra, e às vezes esse canal, e muitas vezes, ele pode estar deturpado. Eu já presenciei situações, né, onde você vê um guia passando um trote no médium, se passando por um guia e não é um guia, é um ser, sei lá, trevoso, por exemplo, entendeu? Então, Isso acontece demais em terreiros de Umbanda, de Quimbanda. Acontece demais. Às vezes, a mãe de santo está lá com o anacazinho dela ali, numa roda linda de caboclo, de preto velho e tal. De repente, ela vira aquele manacá para a mão esquerda. O mesmo espírito que estava trabalhando numa uhum, seara, trabalha numa outra seara e é o mesmo espírito. Quem tem visão vê, né? tá, Então, exatamente. eu tenho o maior respeito pela Umbanda. A Umbanda é linda, tá? Eu amo. Amo, respeito demais.
Só que realmente o dirigente tem que ter muito equilíbrio, né? Você tem que ter muito equilíbrio. Deixa bom, aproveitar de fazer que eu sou todo cientista aqui, de fazer uma pergunta. Nessa situação, por exemplo, você está dizendo que o mesmo espírito, ele... Como é que é isso? O mesmo espírito O virou? mesmo espírito, a mesma influência energética que tinha ali, Que estava ali que bonitinho, estava fazendo uma ali coisa bacana de bonitinho, de repente luz. ele vira, Vira né? casaca. Vira casaca. Porque Cara, nós é somos sobre isso. isso, é disso que a gente está falando. Porque nós somos isso, nós somos dois lados da mesma moeda, né? Agora, é preciso entender o que é uma coisa e o que é outra. Ninguém melhora porque desencarnou, né? Sim. Então, se o preto velho ele era um escroto em outra vida, ele pode ser um preto velho, mas ele vai continuar sendo um escroto. Uhum. Então, quer dizer, ninguém melhora com a morte. Exatamente. As A gente pessoas acham que melhora com a sim, né? vida, a gente melhora com a vida, É, né? é. Então, tudo que se faz do corpo, se faz na experiência encarnada. Quando eles vêm, são só espíritos muito elevados que podem interferir na vida se você assim permitir, se Sim. você abrir esse canal. Então, é muito complicado isso, sabe, meu querido? É uma das coisas que eu falei para você ainda hoje, que eu escolhi ter o meu podcast exatamente por isso, para eu poder receber quem eu queria, quem eu quisesse receber e ter desta pessoa, né, a poder conversar com essa pessoa abertamente. Porque a gente não pode ficar preso a certas situações que fogem, né, daquilo que as pessoas estão buscando. A pessoa que está nos vendo agora, você que está nos vendo agora, você quer uma luz, Sim. né? Não uma verdade, porque ninguém é dono de verdade, mas você quer uma luz para achar a sua verdade, né? Então é preciso que a gente leve para vocês o que tem de melhor, o que a gente aprendeu de melhor, né? Exatamente. E sair dessas armadilhas, não é? Sai da... Falando, aproveitando o gancho da armadilha, que eu continuo com essa questão aqui. Nesse caso específico que você comentou, você acredita que esse espírito, na verdade, estava passando um trote, se fazendo de bem para depois usurpar a energia para o que a gente poderia chamar de trevas, alguma coisa assim? Ou o quê? Eu vejo dessa São forma. espíritos que vão fazer aquilo. Não são nem espíritos, na verdade, né? São influências Tá. que vão fazer aquilo que te agradar no momento. Tá. Porque esses espíritos, muitas vezes, quando eles são assim, eles estão ali para se alimentar da ilusão ainda. Porque, gente, no mundo espiritual não existe fome, não existe frio, não existe necessidade de nada. Então, se o espírito ainda está tomando pinga, ainda está fumando, ainda está isso, está aquilo, é uma outra coisa, é uma outra energia, né? Tá. Então, por exemplo, muitas vezes aquilo vem como uma forma das pessoas entenderem, mas eles não precisam de nada, eles não Uhum. precisam de mais nada, né? Se Uhum. acender vela, não precisa dessa luz, não é dessa luz que elas precisam, precisa da sua oração, muitas vezes. Sim. A oração, sim, é uma coisa incrível, né? Então, é essa controvérsia que a gente vê dentro da espiritualidade, que é muito mais o sacrifício de... E quando você dá um prato de comida Uhum. que você oferece para o orixá, eu que tenho toda uma vivência com o candomblé, né? Então, é o sacrifício que você dá ali. Ele não precisa daquela comida, mas é o sacrifício, porque você está dando alguma coisa de você. Você está tirando uma coisa que você poderia fazer outra coisa, você pega aquele dinheiro, compra aquilo e oferece. Esse é o sacrifício. Isso tem um valor espiritual, né? De Exato. você Então, deixar de fazer algo por você é, e pensando em é, algo maior no esse é o todo. Aham. sacrifício. Esse é o sacrifício. A gente pode fazer sacrifício doando uma cesta básica, a gente pode fazer esse sacrifício É, de muitas maneiras, né? é. As pessoas às vezes confundem um pouquinho as coisas. Aí é onde que chega dentro de um terreiro, às vezes, e a entidade começa a pedir joia, começa a pedir não sei o quê, começa a pedir não sei quantos animais, começa a pedir... Opa! E a taça tem que ser azul É, e não sei o quê. Não, nada opa! contra, gente, mas é que eu tô pesquisando isso também. Opa! Vamos É. pensar. Vamos pensar o que está acontecendo ali. Né? Uhum. Não sou dono de verdade, por favor, você pode pensar como você quiser. Nós estamos aqui conversando, né? Conversando. Não sou dono de verdade, É. mas são percepções. Numa situação dessa que parece que tem um certo abuso, pode parecer o quê pra você, assim? Inocência daquela energia, Tá, necessidade daquela energia, tá. falta de um dirigente, falta de alguém que tenha condições de dirigir aquele lugar, Tá. né?
Porque o fato de uma pessoa ter um terreiro e ter 1000 filhos ali dentro não quer dizer que ela tenha condições de fazer aquilo. Exatamente. Opa, com Né? certeza. Então a gente precisa ter essa concepção, eu acho. Né? E respeitar e se perguntar. Gente, se pergunte sempre, se questione sempre, por favor. É. Eu acho que essa é a base de todo o conhecimento. Por isso que eu digo, aqui ninguém veio para dar aulas. Nós viemos aqui para conversar. Para conversar. Porque o aprendizado, ele é imenso, né? Você sabe que, falando sobre tudo isso, né? Tem uma coisa que eu gosto muito na minha biografia, na minha história, sabe? E que, por um acaso, eu consigo compartilhar através da história do livro, que é a seguinte, né? Bom, eu tenho 42 anos, desde Muito jovem ainda. Obrigado. Nós somos. Até um pouquinho mais que você. Mas eu continuo jovem também, tá muito bem. Então, assim, desde os 14 anos eu faço processos de autoconhecimento, eu fugia de casa para fazer curso da mente que eu vi na televisão. Família católica? Família católica, praticante, não fervorosa. Tá. Bem tranquila nesse sentido, né? Mas fiz batizado e tal, tive essa cultura, né? E então, desde os 14 anos eu fazia cursos, comecei ali, depois fui fazendo uma série de iniciações, a espiritualidade foi me conduzindo, né? De uma maneira bem milagrosa aí para certas escolas e estudos, e a coisa foi indo. Bom, daí eu aprendi a meditar, comecei a aprender a me sutilizar, a sentir outros campos, a começar a ter intuição. Nisso eu tive um ganho de autoestima muito grande, que eu tinha uma autoestima de uma ameba, né? Tipo, eu não tinha autoestima, né? Sabe quando a pessoa se sente totalmente errada, né? Envergonhado, errado. Tá, mas aos 14 anos você começa o processo, mas o despertar mesmo foi bem antes, né? Em que idade que você fala, olha, não é só isso. A vida não é só isso. Eu amo todas essas pessoas, mas eu estou no lugar errado, não é aqui, tem mais alguma coisa. Tá. Esse sentimento, eu acho que sempre existiu. De apropriação. Porém, contanto... Ora, pois, todavia. Pois, eu gostei. Não conhecia. Todavia, contanto, no entanto, eu... Lá pelos meus... não lembro agora exatamente, talvez 17, 18, alguma coisa assim, eu tive uma situação aonde eu fiz eu fui num centro espírita para ajudar uma tia que estava doente. Kardecista, Umbanda? Não, acho que misturado. kardecista. Não, kardecista. Tá. Essa linha, mas essa linha... Mais tradicional. Não tinha incorporação, essas coisas desse nível, não. Mais forte, não. E aí, eu passei por uma situação ali que foi um marco na minha vida. Eu compartilho essa história no livro, inclusive. Foi assim... por conta de uma tia que estava doente, eu estava levando ela, tentando outros tratamentos alternativos, né? Ela estava com câncer. E, enfim, eu me peguei com uma angústia existencial muito grande, né? Aonde eu, naquela situação, falei pro ajudante ali na casa, eu quero fazer uma pergunta pro médium, pro moço ali, pro médium principal. Aí o ajudante, muito bonitinho, todo vestido de branco, virou e falou assim, colocou a mão no meu ombro e falou: feche seu olho e pense na sua pergunta. Aí eu fechei o olho e pensei na pergunta. Eu não fazia ideia da pergunta. Eu falei, como formular uma pergunta existencial, assim, visceral? E aí eu fechei meus olhos e com várias imagens começaram a pipocar na minha cabeça sobre essas angústias existenciais. Mas teve algum momento que a minha mente se aquietou e eu consegui formular a pergunta. A pergunta foi, eu sinto que a vida não é só isso que eu vejo. Misérias, gente passando necessidade, ou mesmo você ter que sair correndo para poder aumentar seu patrimônio e ser mais poderoso e bem-sucedido. Eu sinto que não é só isso, mas é isso que me é apresentado. Não é só se transformar num colecionador de tijolos e um processador de fezes, né? Não é só isso. Perfeito, exatamente. Eu sinto que não é só isso. Eu estou errado ou eu estou certo, né? Enfim, consegui formular essa pergunta com objetividade e abri meus olhos. Sim. No que eu abri meus olhos, o ajudante colocou a mão assim com aquela cara de ajudante centro espírita. Sei. E muito bonitinho, né, na verdade. E olhou para mim e para meus olhos e falou assim: ok. Sua pergunta foi respondida. Eu falei: não, eu quero fazer a pergunta pro médium. Ele: ok, sua pergunta já foi respondida. Com uma cara toda bonitinha assim. Aí eu fiquei bem decepcionado, né? E pensei:
e comecei a conjecturar acima do que ele falou. E falei, eu não ouvi nada, não ouvi resposta nenhuma, então a resposta provavelmente é não. Não existe nada além do que os meus olhos veem. E, ok, saí ali da casa, saí ali do lugar, né? No bairro do Campo Belo, aqui em São Paulo, e fui a pé para minha casa. E pensando já nas decisões que eu precisava tomar. Faculdade, não tinha a menor inspiração para fazer faculdade nenhuma, eu sentia esse sentimento, mas comecei a fazer planos, feliz, entre aspas, porque achei que tinha ouvido uma resposta, e que a resposta era não, mas só que eu não tinha ouvido nada. E aí eu saí fazendo planos, ok, a vida é assim mesmo, é isso, e ponto. E aí eu segui andando, né, em cima de uma ponte do viaduto, um viaduto que tem ali entre o bairro do Campo Belo e o shopping Ibirapuera, né, ali é Moema, né, que eu tava indo Sim, pra lá. E aí era uma passarela de uma pessoa, dava pra andar uma pessoa, assim, naquela via, assim, sim. sabe? E eu tava andando em cima do viaduto, né? Aquelas passarelas ao lado, assim, de onde passam os carros. Aí eu estava andando e dei de cara com um amigo. Um amigo chamado André, apelido Paganai. Ele virou pra mim, a gente se encontrou de frente. E ele, nossa, Thiago, e aí, quanto tempo? Como é que você tá? Você não sabe, eu tô indo numa palestra aqui perto que fala que o mundo não é um mundo, existem consciências de outro planeta, e não sei o quê, os OVNIs, extraterrestres, a projeção holográfica do universo e tal. Você quer ir comigo? Aí eu falei, pera, eu acabei de fazer uma pergunta a respeito dessas coisas, porque eu sentia que que existiam. E de repente eu encontrei esse cara, imagina, eu dei meia volta e fui com ele. E aí eu caí numa escola iniciática, na época chamada Sol Sirius, nem tem mais, e ali foi o meu processo de aí despertar mais maduro, onde eu aprendi muitas coisas, né, nível de intuição, de autoestima, porque eu entrei em contato com as forças da minha alma, do meu espírito, do meu inconsciente, através inicialmente do que era proposto nessa casa. Ou seja, a resposta era sim, existe e a gente vai te conduzir. E eu fui conduzido. Isso Quase que de imediato, né? de imediato, assim, foi 15 minutos depois. Então, para mim, tem duas lições muito importantes aí. É, então, assim, existe uma frase que é: nenhuma pergunta sincera fica sem resposta. Nenhuma pergunta sincera fica sem resposta. Então, a pergunta pode ser desse tamanho, pequenininha dentro do seu coração. Você não precisa, às vezes, quando a gente vai fazer pergunta, né, para Deus, assim, a gente faz um teatro, né? A gente faz, Deus, me fala por quê, que não quero saber, não sei o que lá. Às vezes, Você é de família italiana? sim, Ah, bom, então também. Então a gente pergunta desse jeito mesmo, né? pergunta, Fazendo escândalo. fazendo escândalo. É. E tudo bem, se ela for sincera, se tiver vibração no nosso coração, será ouvida e respondida. Sempre as respostas estão presentes, né? As pessoas às vezes falam assim, eu sabia. Lógico que você sabia. Lógico que você sabia. Por quê? A pessoa fala assim, eu sabia que isso ia acontecer. Porque quando nós temos qualquer questão e nós perguntamos para nós mesmos, nós temos aquela vozinha da divindade que fala, olha, faça ou não faça. É, Haja ou não haja. Agora, nós somos terríveis nesse é, sentido. A gente nem sempre obedece. Bom, é. você vem de uma família católica, praticante, mas não neurótica, né? Aham. E que não te proibiu de você ter as suas experiências, ter as suas vivências, ok. Uma das questões que para mim aqui é... Eu faço isso há muitos anos, né? Não aqui, no Consciência, que aqui é uma coisa mais recente, mas já fiz né? Em outros lugares que eu trabalhei, outros lugares que eu participei. E fui da Rádio Mundial por muitos anos também. Então a gente acaba conversando com muitas pessoas e tem um ponto em comum. Família não é um presente, família é uma escolha. Ninguém te deu uma família de presente. Você escolhe essa família e vem, né? Família, ela não pode ser toda igual, porque se ela for toda igual, não tem evolução, não tem crescimento. Uhum. Ponto, né? Então, quando se diz sobre inapropriação, há um momento que a gente olha do lado e fala: eu amo essas pessoas, são incríveis, mas não tem nada aí dentro. É só o meu amor mesmo. Mas eu não tenho o que partilhar aqui. Parece que as pessoas não entendem o que eu falo. Parece que as pessoas não se enquadram. Isso aconteceu com você? Sim, 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 isso aconteceu. Isso aconteceu. E eu acabo compartilhando esses movimentos na história, né? Também, porque
porque era uma família que não é muito difícil, muito disfuncional, assim, no sentido de muito preocupada, eu não conseguia ter a sensação de acolhimento, amor e segurança que minimamente necessários, né, para que eu me sentisse bem. Então, me sentisse bem, feliz, fluindo. Então, eu fui muito fortemente para a espiritualidade, vamos dizer assim, ou para questionamentos existenciais. Por quê? Quando você está minimamente se sentindo satisfeito num contexto familiar, etc. E tal, o amor está girando ali minimamente, você não precisa questionar, está tudo fluindo, né? Porém, eu também, ao mesmo tempo, acredito que eu tenho uma programação muito profunda de entrar em contato com coisas e conhecimentos muito profundos. E você não vai em busca disso se você estiver minimamente confortável. Então, assim, tem o fato deles, da minha família, ser do jeito que é, e ao mesmo tempo ter uma programação Por aqui. isso, uma escolha e não um presente. Exatamente. Então eu tive que fazer um processo que esse processo ele é até explicado pela jornada do herói, enfim, que é um processo de você sair de perto do teu núcleo para poder você entrar em contato com você mesmo, vencer certos dragões e entrar em contato com certos empoderamentos distante do núcleo familiar, tá? Isso é um movimento aí psíquico dentro de todo mundo, cada um vive isso de maneira mais ou menos profunda, mas eu fiz isso de uma maneira até violenta, pode-se dizer, de romper mesmo com a Sim. família. Rompi, Há um eu momento. tive que romper com a família e foi quando eu entrei profundamente em poderes dentro de mim e mais próximos de Deus e aonde aconteceu o grande fenômeno aí que eu fui levado para fora do universo e vi toda a minha vida, tudo de fora, assim. Eu tive um instante desse, assim, um instante de iluminação, assim, mas foi só um instante. Eu vi o lugar e depois voltei. Eu não tô naquele lugar, não, né? Enfim, parece que quem fica naquele lugar ilumina mesmo, mas eu só dei uma visitada mesmo. E aí eu consegui ter uma visão de 30 segundos, né? Multidimensional, que fez com que eu escrevesse esse livro. Esse livro é o resultado disso. E eu entrego isso para as pessoas para ajudar as pessoas a entrarem em contato com isso dentro delas. Essa grande potência que eu tenho a sensação, Ivan, que Hum, todo mundo sente que existe uma potência imortal exatamente. dentro de si, um grande poder, um negócio inacreditável. E digamos que eu dei uma pesquisada nisso e de fato existe. Então, o que eu sinto, é tudo muito novo ainda, mas eu sinto que eu sou um mensageiro desse lugar, desse endereço, dessa voz, dessa potência. Esse é um primeiro trabalho, eu andei Hum, recebendo outros conhecimentos, né? Que eu começo a estruturar a partir de agora, mas com o objetivo de empoderar as pessoas. Nós temos esse poder, hum, e esse poder ele vai se hum. manifestar principalmente na alegria. Hélio Couto fala muito isso, né? Sem alegria nada acontece, sem alegria nada acontece. Então a gente tem que se permitir o campo da alegria, da leveza, da inocência. Isso foi a primeira coisa perguntada quando eu tive minha experiência de morte, que realmente eu fui e voltei. A primeira coisa que me perguntaram foi isso: você aproveitou? Você se divertiu? Olha só. Eu disse: sim. Mentira. Foi a primeira coisa que me perguntaram. E eu digo para as pessoas: a primeira coisa que vão te Nossa. perguntar quando você for embora. Uau. Nós estamos aqui e de repente, né, nos vendo agora, não importa se hoje ao vivo, não importa se passaram 6 meses, um ano ou 10 anos, não importa em que momento você está ouvindo agora. E essa pessoa, porque tem essa questão hoje, os podcasts, né? Eles É. ficam, É mesmo, né? Você que está em ficam, 2098, um beijo para um você. beijo, então ficam eternos aí. É, e muitos estão passando pelas questões que eu passei, que você passou. Eu olho para você e eu consigo ver a sua criança. A sua criança está muito refletida em você ainda. Amém. Então, eu vejo uma criança ansiosa, eu vejo uma criança com medo. Né? Você, espiritualmente, eu vejo você como um menino num canto com medo. E esse Tá. menino, ele é muito presente em você. E ele vai te perseguir até que você o abrace mais. Tá? É um Uhum. processo de todos nós. Né? O que eu estou falando para Tiago, gente, serve para todo mundo, porque a gente tem que voltar para dentro da gente de vez em quando, chamar a nossa criança, lembrar da nossa criança chorando lá com 8, 9 anos, trazer essa criança e abraçá-la. Ok, Sabe? aceito, aceito. A gente tem que abraçar essa criança, beijar essa criança e falar: eu te amo, eu te adoro. Olha, passou, né? Como é Uhum. importante fazer esse trabalho com essa criança, trazer para dentro do coração, guardar lá no cantinho, né? Uma caminha de Uhum. algodão, deixar ela lá cuidada, né? Limpar o coração das coisas. Eu vejo essa criança
uma criança que sofreu, com certeza, tá? Sofreu, Uhum. talvez, e as pessoas não tenham percebido, porque as pessoas acham que sofrimento é dor, é fome, é frio. Isso são formas de sofrimento, mas tem outros sofrimentos, né? Então eu vejo uma ansiedade que de vez em quando bate na sua porta ainda. Uhum. Bate na sua Sim. porta ainda. É como se o racional brigasse com o seu emocional. Então, isso tudo é bem perceptível, tá? E você está vencendo isso, você já venceu muita coisa, você venceu 99,9%, cara. Então, quem está nos ouvindo agora, meninos, crianças aí, ó, 17, 18, 19 anos que estão passando por isso e que não se libertaram ainda daquela primeira infância, é sobre para essas pessoas, sabe, que nós estamos aqui hoje, Sim. sabe? Então, como que você suportou passar por isso? Como que você aflorou, né? Como que você conseguiu desabrochar, né? Nesse sentido Uhum. espiritual, né? Que é o sentido da flor de lótus, né? Pura, branca, limpa, linda, saindo do esgoto. Exatamente. Incrível, maravilhosa senhora. Incrível tudo que você disse agora, Ivan. Incrível mesmo, muito emocionante. É, bom, eu especificamente, né, por escolha, enfim, eu tenho um racional um pouco atrofiado, entre aspas, tudo entre aspas. Por escolhas, assim, eu vejo muito, né, aquela mandala junguiana não, tibetana, mas que Jung utiliza muito para explicar, né, a psique, né, e onde a totalidade é o centro, você entrar em contato com grandes fontes de poder é o centro, né, que é isso tudo que a gente estava falando. Porém, nas suas extremidades você tem terra, água, ar, fogo, né, Sim, por exemplo, e cada uma corresponde a uma função psíquica, né. Eu, por esses processos que eu fiz, eu desenvolvi muito fortemente minha intuição e outras percepções, e eu percebo que a mente racional, dura, patriarcal, lógica, eu deixei ela mais. Até yang, masculina, eu deixei ela um pouco mais enfraquecida. Eu tô até num resgate disso nesse momento, né? E me perdi completamente na resposta que eu. Você estava falando de menino, exatamente. da Isso aqui é criança. menino puro, tá vendo? Isso aqui é menino. Ah, tá bom, enfim. Dentro dos meus processos, eu tive uma vez, eu fiz parte de grupos de ufologia, e nisso a gente aprende a meditar, a se sensibilizar, Se conectar, né? começa a se conectar. E eu ganhei uma dádiva incrível que foi, eu vi a minha criança interior no lugar divino disso, sei lá, pode-se dizer assim. Eu senti isso muito fortemente, né? E eu me sentia, como criança, eu me sentia bem reprimido, num lar duro, num lar difícil, sem expressão, né? Genuína, doído, com muita dificuldade psíquica no meu ambiente, Muitos apesar dos meus pais serem senões. maravilhosos, mas era um lar difícil. Enfim, posteriormente, então não sei se a minha criança fluiu tão bem naquela época, né? Mas posteriormente, na adolescência, eu entrei em contato com esse poder espiritual e me foi mostrado uma coisa que é agarra aqui e nunca mais larga. Por um lado, isso é maravilhoso, porque eu me mantenho. Que eu acho que rejuvenesce, né? Você manter a sua criança interior ativa. Amo a minha criança. Não é? Amo. A gente fica com uma energia boa, maravilhosa, pura, espontânea. Pode estar o mundo caindo, mas a gente sabe que a felicidade é o momento presente, né? Tem a ver um pouco com o Arcano Zero, a carta do louco do tarô, essa energia. Se O você fim e o perder essa começo de energia, meu, tudo. vai embora. Nem fica mais no planeta. Que foi? Perdão. O fim e o começo de tudo, né? O louco, O ele louco, começa como para terminar, né? exatamente. Então a gente perdeu isso. Porque se você perder isso, seu coração se amargura. E ficar aqui com o coração amargurado, quer dizer, ficar em qualquer lugar com o coração amargurado é péssimo. Então, seja lá o que você estiver vivendo, eu acho que esse sentimento ele tem que estar presente na gente, né? Tem que estar superando Eu toda não hora, lembro, né? eu viro e mexo enquanto eu falo, eu lembro do que você me perguntou e depois eu esqueço. O que você me perguntou Não, mesmo? não, porque nós estamos falando exatamente o que falar para esses jovens Ah, mesmo, tá. né? Para essa meninada que está aí, às vezes mais perdida, que segue em tiroteio, né? Sim. Cego eu quero me referir, gente, né? A um deficiente visual, mas a gente usa o cego, que é um ditado antigo, hoje não muito político, É, né? Mas como um deficiente visual, né? é. Hoje, né? Num tiroteio, né?
a gente fica muito perdido às vezes. Sim. E sobretudo na juventude, né? Porque é aquela pessoa que sabe que está acontecendo alguma coisa, mas está completamente perdido, não sabe o que está acontecendo, Cara, como é fácil a gente né? se perder aqui. Obrigado. Correção, né, do cego, deficiente visual. Visual. Eu sinto que eu tenho um diálogo forte com essa energia, então, com essas pessoas, e inclusive, eu também atendo, né, eu sou terapeuta, então é incrível como vem para mim pessoas que têm uma energia de orfaneidade ou de abandono de alguma maneira dentro do seu campo, né? Hoje eu já não me sinto tão mais assim, eu tenho uma união muito forte com a minha família, Sim. mas vira e mexe esse campo acontece, é um campo de trabalho, enfim. Ah, porque mesmo uma família muito estruturada, você vai ver ali as pessoas, às vezes, alguns integrantes soterrando seus pensamentos, seus sentimentos, suas energias primitivas, selvagens, primordiais, espontâneas, para agradar ali uma matriarca e tudo, para a coisa funcionar. Então, é complexo, gente. A gente só vai se sentir verdadeiramente integrado e unos quando o nosso aspecto selvagem primitivo estiver em ressonância com a nossa parte do eu cósmico, espiritual, e assim nós seremos um homem como uma árvore com a copa voltada para o céu e as raízes para a terra, e com o tronco também, que é a nossa parte do homem aqui civilizado. Então, essas três instâncias é que faz com que a gente seja um homem integral. Então, enquanto a gente não se... Isso é o processo de individuação que Jung chamou, né? Enfim, é você até entrar em contato com uma grande fonte de poder iluminada depois, aterrar isso na Terra. Agora, esse processo psíquico que é esperado que a gente faça, que é além da iluminação, inclusive, quando a gente fizer esse processo, talvez a gente sinta um nível de plenitude que nos é merecido e ansiado por nós. Enquanto isso, a gente vai se sentir meio capenga nas situações e nas famílias, né? Não tem o que fazer, a gente vai... Porque a única coisa que vai fazer a gente se sentir pleno é esse processo aí da iluminação e depois do aterramento da iluminação na Terra. Enquanto isso, a gente dentro dos grupos vai vivendo, sentindo o Vai se mínimo de... apoiando, né? vai se apoiando o mínimo de segurança. Tem que ter um mínimo, né, de harmonia, mas sempre vai ter alguma coisa capenga, porque nós somos seres divinizados, divinos, de múltiplas dimensões de consciência, super fragmentados aqui nessa condição. Então, o que eu diria, principalmente para o jovem, é estude, busque o que está no seu coração. Você tem que, direto ou indiretamente, estar em contato. Quando a gente fala espiritualidade, olha, tem muita gente que fica falando de coisas da espiritualidade. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: falar de amor não é amar. Não, Falar de espiritualidade não é estar em conexão com a espiritualidade. de jeito nenhum. Então é disso que a gente está falando. Então você pode nunca falar de nada de espiritualidade, tá? Isso é extremamente E espiritualizado. tá super em conexão com as suas forças. E você se sentir uma pessoa feliz, tá? Então o que importa é isso. Só que para algumas pessoas é pedido que você estude, que você leia, que você faça processos, que é o meu caso. Hoje eu fiz tanto processo e eu encontrei, sabe assim, o buscador, eu já nem sou tão buscador, eu sou um achador, porque eu já achei muita coisa. Já achei tudo que era para achar, na verdade. Então, até demais. Vai Agora, achar mais coisa, nossa. vai achar mais Porque o coisa. difícil, você até acha, o difícil é, tá, o que eu faço com isso? Como que eu empreendo isso na minha vida? Porque as pessoas acham que entrar em contato com grandes forças e tal, eu sou o cara que entrou, me vi fora do universo, olha, eu sou ferrado, olha como eu sou incrível. Não, vem demanda para você. Nada disso vem de graça. Vem com alguma obrigação e atribuição que, se você não empreender na Terra, e às vezes isso é dificílimo, você vai se sentir em dívida e talvez até gere um karma para você. Quando eu fiz minha formação transpessoal, nós passávamos por um processo chamado de paternagem, Tá, que as pessoas não têm muita noção de quão poderoso é o pai na criação de um filho. Porque todo Ixi. emocional vem do pai, não vem da mãe. sim. Por incrível que pareça, quem estabelece o emocional é o pai, É o pai? Tá. não é a Uhum. mãe. Então, o que eu sempre deixo, né, é o seguinte: gente, vai passar. Projete-se no futuro da seguinte forma: não deixando para o futuro para ser feliz, mas faça o que ele está dizendo aqui, gente. Estuda, se prepare, trace uma meta e vá atrás dela de unhas e dentes, porque isso vai passar.
Não importa o que você está vivendo hoje. Isso vai passar. E a sua iluminação virá do jeito que fizer sentido para você. É através de um trabalho, é através de uma realização, não Sim, é? Isso sim. vai passar. E quer saber? Vai chegar um tempo que você vai mascarar tanto esse seu estado atual que você vai sentir saudade dele, porque a gente faz isso. Sim. E depois sofre, não sabe por que está sofrendo, porque mascarou. A Exatamente. gente é como se criasse uma casca. É, é. Você tem toda uma história, né? Que agora nós vamos entrar nisso, que tem a ver com o seu livro também, acredito. Né? Aham. Você teve uma vivência fora, então, dessa dimensão, fora desse espaço. Como é que foi a sua história? Foram OVNIs, foram aliens, foram irmãos das estrelas, o que foi? Como aconteceu com você? Tá, vamos lá. Aconteceram cerca de 4 fenômenos com recepção de conhecimento, né? Claro que esses fenômenos são multidimensionais, então você acessa uma parte tua junto com um grande coeficiente luminoso, então a experiência ela é sempre muito enriquecedora em muitos níveis. Porém, né, eu acabei recebendo conhecimentos para aplicar aqui na Terra. O primeiro e o mais forte de todos eles é o resultado do livro Insight, né, que está aqui. Porque eu vou te falar como que aconteceu essa experiência, né? Aí eu tive alguns outros tão lindos quantos, mas não tão impactantes. Esse aqui realmente foi um negócio de doido. Vou contar para você como é que ele aconteceu, né? Foi no dia 14 de agosto de 2014. Nessa noite de 2014, de 14 de agosto, eu tinha brigado com a minha irmã, né? Minha irmã linda, maravilhosa, que eu amo muito, mas a gente ainda passa processos até hoje. Apesar de hoje ela é uma super xamã, a gente tem uma super conexão muito... Ela se desenvolveu espiritualmente e eu também, de repente, a gente se encontrou com 2 irmãos, né? Potentes nesse lugar. Então hoje a gente comunga um lugar que antes era família problemática. Hoje a gente tem uma união muito bonita, maravilhosa. Enfim. E nesse dia, assim... nessa fase da minha vida, tinham 2 forças, digamos, 2 agentes antagônicos muito fortes, né? Um era minha mãe e outro é minha irmã. Então a gente ainda brigava muito, eu já era adulto e tal. E a gente brigava demais e a gente passou por um processo de uma briga violenta, cansativa, uma coisa que sempre acontecia. Nessa noite eu fui para uma escola iniciática, que eu fazia estudos, ali eu fui acolhido, conversei com amigos, etc e tal. Fui para um ambiente seguro psicologicamente, espiritualmente, tá. Saí de lá, fui para um restaurante japonês com um amigo que eu dei carona, com 2 amigos, né? E um deles que eu tava dando carona no restaurante japonês, veja você, restaurante japonês no bairro do Paraíso, desse tamanho. Nada demais, nem era um super restaurante. Estávamos ali comendo nossos devidos temakis e esse meu amigo, chamado Renato, ele começou a me fazer perguntas a respeito dos grupos de ufologia que eu tinha feito parte. E eu tinha feito parte de uns grupos chamados Grupos Rama. E esse Grupo Rama teve ramificação tanto no Brasil quanto no Peru, que se... Esse é o trocadilho. Gostei. E aí, com trocadilho consciente. E aí, eles são 2 irmãos que têm uma história aí longa, não vou entrar na história do Rama agora, mas eles iniciaram um processo de intercâmbio cultural com extraterrestres, com a Confederação Intergaláctica, em 1970 e pouco. Isso se iniciou até com contatos físicos, tem toda uma documentação, toda uma história. Esse grupo foi aumentando, né, e várias pessoas tiveram vivências. Na época ali que eu fiz aquela escola, Sim. Sol Sirius, que eu fiz a pergunta ali no Centro Espírita, Sim, e fui sim. parar ali naquele grupo, eu Claro. conheci uma pessoa e ali eu fiz alguns estudos. Ou seja, durante a minha vida eu fiz prática de grupos de estudos com a energia dos confederados. O tempo todo, na verdade. Em várias situações. Em várias situações. Aconteceram alguns fenômenos. Enfim, eu fui
Um deles apareceu no meu quarto uma vez, me passando informação. Tive pontualmente, alguns fenômenos e eu compartilho essas histórias no livro, inclusive, se alguém quiser saber. Mas, porém, nesse dia de 2014, eu comecei a conversar com o Renato, contando as coisas a respeito da confederação. Que ele estava me perguntando, Ti, você fez parte de grupos? Como é que funcionava? Daí eu contei toda a história do Grupo Rama, contei um monte de história. No que eu comecei a contar a história, talvez por uma predisposição psíquica, tanto minha quanto do Renato, desse meu amigo, começou a formar um campo entre nós ali. A energia começou a se movimentar no restaurante. Mas eu só estava conversando com ele, eu não estava fazendo nenhuma invocação, não estava fazendo um ritual com peixe cru, não estava fazendo nada disso. Estava no meio do restaurante japonês, isso que eu achei engraçado. E aí, eu estava conversando, o campo começou a alterar ali, muito fortemente, né? Devorando um inocente peixinho. Você vê, a gente fala, não pode comer peixe, eu lógico que pode. Peixe, para comer o que você quiser. Pode comer o que você quiser. Se eles quiserem se manifestar, eles se manifestam. A gente está sendo monitorado, gente, obviamente. Né? 24 horas. E eu, inclusive, até por já ter estreitado a relação com eles, né? Claro. E aí o campo começou a alterar de uma maneira muito forte, muito. Eu comecei a sentir a presença deles ali na Temacaria Paraíso. Mas foi muito forte, a ponto da gente ter, de fato, saído da quinta dimensão. A gente saiu da terceira dimensão, a gente estava na dimensão fora do tempo. Cara, é uma sensação difícil de explicar, só quem conhece consegue explicar. Você está num lugar de vácuo quântico absurdo, a gente foi levado, ele sentiu também, outra pessoa que estava comigo também. Porém, o Renato é um iniciado. O outro amigo que estava comigo também é um iniciado. Então, nós todos temos um treino de meditação e de entrar em estados da mente mais profundos, onde esse tipo de possibilidade começa a comungar e se manifestar. E esse é o campo para que essas inteligências superiores em frequência possam começar a se manifestar ou interagir com a gente. Bom, a gente saiu da sensação do tempo e espaço, porque é uma sensação de amor quase não humana. É um negócio e dá uma sensação que o tempo parou. Você está numa outra dimensão como mesmo. Como que você separa o espiritual da questão de uma vivência intergaláctica, no caso, né? Você foi para outra galáxia, sei lá para onde você foi. Como é que você separa o espiritual de uma vivência não espiritual? Você é reencarnacionista? Eu acredito em reencarnação, sim, Tá. acredito em reencarnação. Como é que você separa uma coisa da outra? Porque uma das coisas que fica para mim é muito isso. Quando a gente fala de amor supremo, porque é isso que a gente sente no plano espiritual, nem tudo que é extraterrestre é supremo. Nem tudo que tem lá fora é bom. Exato. Mas no plano espiritual também não, né? Também não. Como é que você conseguiu separar e realmente identificar em grupo que vocês foram levados para uma consciência paranormal ou uma consciência espiritual? É importante porque, como você tem uma vivência e você é uma pessoa experiente, é tão importante que a gente fale sobre isso com as pessoas. Sim. Porque as pessoas ainda estão naquela coisa da nave espacial, descendo no quintal, descendo um homenzinho verde com olho grande. As pessoas ainda estão nisso. É isso também. Mas não é só isso. Vou tentar te explicar. Ok, vou tentar acrescentar aqui no que eu estava te contando para acrescentar essa informação. Mas, de fato, gente, esqueçam esse negócio da fenomenologia. Ficar vendo coisa. O interessante para eles, pelo menos para os que eu conheço, que é a Confederação Intergaláctica das Galáxias, eles são os maiores nossos, tanto em tecnologia quanto em espiritualidade, e eles estão disponíveis para entrar em contato com as almas e corações que fizeram o mínimo de esforço para entrar em contato com eles. Eles podem vir a se tornar seus mestres, mentores, e te ensinando coisas, dádivas, ativando sua pineal, sua super intuição. Então, eles estão à disposição. Eu tive algumas interações com ele. E, para tentar te explicar, e fechando a história que eu estava te contando sobre o fenômeno do livro, que daí a gente saiu dessa dimensão, né? Depois do Temaki. E eu falei, cara, tem alguma coisa forte acontecendo aqui. Tem algum babado aqui acontecendo. Fomos para casa e dormimos. Antes de dormir, eu fiz uma oração de um mestre que eu estudo
que eu ia lá, o livro dele, é uma oração que pede para que o Espírito Santo conduza o seu sono. É que eu falo assim, oração. Não, eu estava dando comando. Claro. Eu já estava num campo potente, Decretando, né? decretando. No meu sono, antes de dormir, eu fiz um decreto ali, encomendando como deveria ser meu sono. Então, fato 1, já estava num campo potente. Fato 2, antes de Você se dormir, dei organizou, um decretou. comando. Mas Uhum. sem saber de nada. Acordei no dia seguinte tranquilamente, fui até a cozinha, peguei um café. Isso era dia 15 de agosto de 2014. Fui e peguei um café, fui pro meu quarto. Tava samba canção, assim, acordando, despretensiosamente. Um dia comum. E aí, um pensamento entrou na minha mente. Entrou um pensamento na minha mente. Só que eu senti o pensamento. Era um pensamento melhor, bem melhor do que o meu. Assim, ele tinha uma sensação muito melhor. E Sim. aí eu falei, nossa, que interessante. Tipo, eu percebi que meu livre-arbítrio estava atuando na hora, eu poderia bloquear e falar, ai, sei lá, deixa eu cuidar da minha vida, tô atrasado. Ou falei, nossa, isso aqui é interessante. Digamos que eu permiti que aquilo aumentasse em mim. Aí aquele pensamento foi aumentando, aquela sensação foi aumentando, eu fui entrando numa espécie de êxtase Retroalimentou, né? Deixou que a e coisa fui deixando. fluísse. Aí ele foi me trazendo imagens, sensações, eu fui entrando num êxtase, 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 êxtase. O êxtase real, né? Porque tem o sintético, nada contra, porque eu já experimentei também, mas eu fui entrando nesse realzão mesmo, né? A gente sempre tira proveito de tudo, né? E aí eu fui entrando num êxtase muito grande e aí minha consciência, aí foi. Ai, tem uma imagem até que descreve um pouco dessa sensação. Vou ver se eu consigo. Está no livro? Não, me veio aqui, depois eu pego no celular para mostrar para Tá. vocês. É uma imagem, acho que hindu ou tibetana, que é assim, a cabeça, tem nossa cabeça, aí tem uma cabecinha menor, tem uma cabecinha Ah, menor. sim, 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 sim. Então, essa é uma sensação de alinhamento multidimensional. Cara, Sim. sentir isso é uma das coisas mais incríveis que tem. Então, nesse momento, eu fui para junto, digamos, é porque a sensação foi que eu estive com Deus mesmo, né? E aí eu saí do universo, eu vi todo o universo, porque eu acessei, digamos, uma consciência minha muito, muito, muito lá de cima, e aí eu pude ver toda a minha história daquele ponto de vista. Então, essa foi a experiência mais forte que eu tive, porque Muito interessante, inclusive. foi incrível. Mas é por isso que eu provoco, Aham. é por isso que eu sou provocativo, exatamente nesse sentido. Porque, na verdade, o que você vivenciou é o que eu chamo de conexão espiritual, né, extraterrestre. Eu misturo as duas coisas. Tá. Porque o fato do corpo se deslocar no tempo e espaço, porque nós também somos extraterrestres, nós não somos aqui também. Perfeito. Nós não Perfeito. somos. Aham. Quando nós viajamos, por exemplo, eu trabalho muito em desdobramento, eu ajudo as pessoas a se libertarem de processos de possessão, de posse mesmo, né? Que alguns seres Uhum. que não são necessariamente de luz, que se Aham. apropriam das pessoas e não são espíritos, são criaturas vivas. E eu Tá. consigo tirar essas criaturas através de desdobramento. Como assim, criaturas vivas? São É. criaturas que muitas vezes, quando você sente que tem... Vamos supor, você entrou aqui, Tá. tá? Se você tivesse alguma coisa, você teria ficado lá fora, eu teria trabalhado você antes de você entrar. Perfeito. Ponto. Tá. Então, então você não tinha essas criaturas. Geralmente as pessoas entram com criaturas. Tá. Então essas criaturas, se Tipo, você são obsessores? não, eu não gosto dessa palavra, porque Tá. a obsessão é o seguinte, a obsessão é um espírito tomando conta de você, Tá. atrasando a tua vida. Na verdade, a única coisa permitida sobre a Terra é plasmar esses espíritos. Então, se você firma os olhos, ele some. Já Tá. não é mais nada. Tá. Agora, se você firmar a visão de fato e eles continuarem, então são aliens, na verdade. Ok. E são criaturas que vêm se alimentar de você, das suas sensações. Se você está triste, eles vêm e deixam você mais triste, porque eles trazem toda a bagagem de tristeza deles. Se você está feliz, vêm seres angelicais e vêm se alimentar desse seu néctar de felicidade e de Tá. espiritualidade. Você fica melhor. É por isso que Tá. fazer o bem faz tão bem e fazer o não bem faz tão mal. Aham. É porque é uma Perfeito. questão de alimentação de energia. Então, eu acredito que tudo esteja nesse sentido. Quando nós desencarnamos, simplesmente você fica um corpo mais sutil e você vai viajar por outros mundos.
né? Tá. Então, acho que fica esperando muito essa questão da nave espacial e tudo mais. Não que não exista. Existe, eu tenho certeza plena de que existe e pode sim descer no seu quintal. Só que não é só isso. Não é só Exato. isso, tem essa sutileza. Por isso que eu te perguntei até que ponto você acha que são seres extraterrestres, se é uma coisa de uma outra dimensão, né? Tá. Talvez da 12ª, 13ª para lá, que foge dessa nossa de altura, largura, profundidade e tempo. Aham. Fugiu disso, já é outra dimensão, já é Já é, extra, já é extra. aham. Então, é isso que eu te perguntei, se de repente você não sente que é uma conexão espiritual, né? Mas no Uhum. sentido que as pessoas conseguem entender aqui. Mas Uhum. se você for levar ao pé da letra, é uma vivência numa outra dimensão. De uma outra dimensão. O que eu diria dessa experiência específica que eu tive, é assim, como eu fui preparado pela energia dos extraterrestres no dia 14, né, de agosto de 2014, eu fui nitidamente preparado por eles, porque eu Na véspera, reconheci, né? na véspera, e eu Sim. percebi que aquilo estava me preparando para algo, e depois aconteceu esse fenômeno muito grandioso e espiritual. Aí é que chega um lugar da experiência e da mente que você sabe, você percebe que você pode estar em conexão com qualquer ser que tenha a mente corrigida. A mente corrigida é um conceito que quem trabalha bem esse conceito é o livro Um Curso em Milagres, Sim. que é assim, o ser humano corrigiu a mente, assim, ele habilitou a parte santa da mente dele, santa no sentido de corrigida aberta para os inputs do amor incondicional. Então, a confederação, os seres mais evoluídos, eles navegam num ambiente psíquico e mental de pureza e de amor a serviço do amor incondicional. Então, eles vibram muito alto. Nós temos esse trabalho de correção para fazer aqui. Começou a fazer esse trabalho, você pode vir a dialogar com eles, porque você é a mesma. A língua que se fala não é a língua do ego, da individualidade, da separação e do medo da fragmentação, da divisão. Não, é a língua do o amor. É através do campo do amor que esse campo do amor, numa instância maior, está a própria fonte criadora. Então, nesse campo, a comunicação se dá nesse campo. E é isso que interessa para os irmãos maiores, a confederação maior. O nome que você dá a ele, tanto faz, né? Exatamente, exatamente. É, Claro, a gente está falando da turma da luz, da turma da claro. evolução pelo amor e pela luz, pela bondade, pela Existem outros, benevolência. existem Parece que existem os outros. extraterrestres também que ficam jogando contra, que é a turma das sombras também tem a parte das trevas ou das sombras, enfim. ah, para os extraterrestres também. Então não é qualquer extraterrestre. Tem que ver, gente, com quem que você está compartilhando a sua mente. Atualmente, às vezes, eu faço estudos, até porque minha família tem esses espaços, né? De consagração, de medicinas e tal. E Sim. aonde é muito fácil as incorporações ou você compartilhar a mente com seres, entidades, inteligências. Então, não é assim, vou me abrir para qualquer coisa. Você tem que ver se é melhor que você, e se é bom, e se é positivo, e a que Ah, isso serve. é tão importante. Isso é tão importante. Compartilhou a sua mente com um ser negativado, filha, tomou. É. Ele vai transferir para você um negócio que há quanto tempo você vai se livrar daquilo dentro de você. E Acabar com a tua vida. cultivar aquilo, né, gente? Você quer amor? Fale sobre amor, haja É, de forma amorosa, seja coerente, né? é. Se você quer saúde, fale de saúde, pense saúde e receba saúde, né? Quando você quer ser feliz, a sua felicidade depende da infelicidade de alguém, você vai ser infeliz o resto da vida. Porque não tem como, né? É um processo que você vai, se perpetuar de dor. Você vai perpetuar o processo de dor. Então, o que você está falando é incrível. Nem tudo que vem através de sensações é Da coisa boa. Da pseudo-espiritualidade. pseudo-espiritualidade é boa. Porque o ser humano, Ivan, ele é muito carente de manifestação extrafísica e Sim. sobrenatural. Ele é carente. Chegou, sei lá, veio um duende ali, fala qualquer coisa, ele, ai meu Deus, é o enviado de Deus. Não, gente, tem que ver. É imaterial, é legal ter contato com o imaterial, é legal abrir a intuição, ter percepção extrafísica, ter visão, ter guias mentores falando com você. Cara, quando tem um guia e um mentor compartilhando a sensação deles com você e ele é do bem,
que você está sendo presenteadíssimo. E pode ser os guias que da Umbanda, que não é da Umbanda, mas a Umbanda organiza bem. Mas se for de luz e melhor que você, cara, você está sendo presenteado. Sim. É que nem você ganhar um presente melhor. É sempre bom e você se beneficia. Agora, você também pode receber presentes piores e você vai se sujar. Mas até o que eles falam, às vezes, chamado de esquerda, se ele vem e diz para você assim, olha, faça o bem, olha, se cuide, olha, você tem que parar com esse vício, você tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. Ele está te falando de amor, ele está te falando, sim. ele está te falando de luz. Agora, se é um espírito chamado espírito de luz, chega para você e fala assim, não, você traz um maço de cigarro, que você vai fumar ele todo dia amanhã aqui comigo. Opa! É. Tem um corpo físico ali, que ele está contaminando aquele corpo físico. Então, o espírito de luz não vai mandar você se viciar, não vai mandar você matar ninguém, não vai mandar você fazer mal para ninguém. Então, a gente tem que ter essa concepção, né? Tem que ter essa concepção. O bem não faz o mal. Essa frase é incrível, né? O que é bom é bom. O que é né? bom é bom, O que tá é bom é bom, o bem é definido. bem. Ah, O não, bem é bem. vamos fazer o bem, mas por essa via aqui torta. Não tem via torta. É esquisito. E você falou, assim, o meu coração, eu comecei depois que eu tive esses fenômenos, tive algumas visões, né? Enfim, o fenômeno, essa visão que eu tive, multidimensional, eu vi a história que está aqui dentro em 30 segundos. Sim. Do ponto de vista deles, o que importa do ponto de vista da superconsciência, que a gente está aqui para evoluir a consciência. Do ponto de vista deles, qual que é a história? Tá, escreve essa história então. Eu levei 9 anos para escrever um negócio que eu vi em 30 segundos, mas enfim, tá tudo certo. São tempos diferentes. Porque lá não existe tempo, né? O tempo é uma invenção humana. E aí isso me foi visto como missão e tal. Enfim, e aí... Tá, beleza, foi feita essa entrega, que para mim foi a coisa mais incrível que acontece e prova e mostra que a mente pode tudo. Você não precisa levantar um copo. Claro que eu gosto da ideia. Eu comecei a estudar essa coisa de acender vela, fazer um prato, fazer uma oferenda posteriormente, porque a gente cansa. Às vezes, eu desenvolvi uma via mental muito poderosa por um tempo, Sim. só que chegou um tempo que sei lá, mudei, comecei a conhecer lugares e pessoas e comecei a fazer outras pesquisas. E é incrível saber quando você faz uma movimentação de uma oferenda, acende uma vela, tem um efeito, às vezes, tão parecido quanto. Mexe com tais sensações e energias dentro de você, dentro da sua mente, também é real, né? Eu acho tudo isso muito rico. Mas eu adoro saber que a minha mente pode tudo, independente de eu levantar um copo. A minha mente, a nossa mente, eu digo a minha, a nossa, ela é muito poderosa nesse sentido. É sobre o que você sacrifica também, é sobre o que você doa, o que você dá de você. Se você para por 20 minutos e faz uma conexão com a divindade, né? E aquilo ali é um sacrifício, porque você deu 20 minutos Da sua de uma energia coisa mental. de uma coisa que não é para sempre, né? O tempo não é infinito. Então, todo o tempo que você der é um sacrifício. Verdade, Todo o tempo que você dedica é um sacrifício. Nós estamos aqui sacrificando o tempo em prol de quem está nos ouvindo. É verdade. Você está sacrificando o seu tempo para mim, eu estou me sacrificando o meu para você, o Rafinha está sacrificando o tempo dele para nós. Olha como isso é lindo. É verdade. Porque ele é infinito, a gente não sabe quanto tempo nós temos. E mesmo assim, nós damos muito tempo para as coisas, para as pessoas. Em prol, né? Em prol de trazer... de uma coisa maior. E trazendo luz, trazendo conhecimento, né? Trazendo... ancorando, né? Ancorando assuntos que ajudam principalmente a pessoa a se sentir feliz, a se sentir mais livre, mais liberta, né? Porque... Claro que a gente está sempre se questionando, né? Depois de um tempo, as coisas que a gente fez. Fala, nossa, por que eu fui motivado a fazer tal coisa? Eu tô nesse processo do livro. Apesar dele ser muito novo, ele mexe com muitas coisas, me traz obrigações. Você já está questionando. Você está questionando. Sabe por que você vai questionar o livro? Porque fala sobre você. Sim. O dia que você escrever um livro que for fora de você, é mais fácil. O pior livro, para mim, é o que eu estou lançando. É o pior livro para mim de todos, tudo que eu já fiz na vida. Por quê? Porque ele fala muito de mim. Eu sou dramaturgo. Ok. Eu sou dramaturgo, Sim. então é fácil. Eu sou roteirista, é fácil. Falar sobre personas, falar sobre... Né? Eu como sou um profissional né, da psicanálise e tudo, para mim é muito fácil. Né? Criar enredos, tudo mais. Agora, quando você fala de você... Quando você é a pessoa envolvida na espiritualidade, é muito complicado. Esse livro levou um tempão.
Por quê? Tá. Porque fala de minha essência. Então, é isso que você está estranhando. Aham. E toda vez que fala de você, é igual olhar no espelho, fala, hoje eu não estou muito bem. Aí Tá. você tem que olhar para o espelho e falar assim, cria vergonha, você está maravilhoso. Não é É. assim que a gente tem que fazer? Sim, com Mas certeza. nós somos questionados todos os dias. Então você está se questionando mesmo. É, E esse entendi. livro vai ser uma pedra no seu sapato e vai ser maravilhoso ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo. É, eu acho, eu tô pegando a manha dele, porque assim, o que que eu fiz? Eu escrevi em forma de romance. Você não Sim. fala, você não vai falar, Thiago, é uma história deliciosa de ler, modéstia à parte, eu escrevi gostosinho para ser delícia. Os leitores que estão lendo estão amando, assim, tem um conhecido que mandou uma mensagem para mim esses dias, eu adorei, ele falou, Thiago, tive que passar seu livro na frente dos outros, que eu comecei a ler, eu não consegui parar. Puxa, ou seja, tem É uma bom. habilidade de escritor Assim, aí, né? Nem claro. só que. Porque, tá, a espiritualidade mandou, o fenômeno me mostrou que eu É. tinha que escrever. Agora, quem disse que eu ia ter o talento de codificar de uma maneira escrita capaz, né? Capaz, me faltou o adjetivo aqui. Que seja eficiente ao ponto. Por isso até que eu levei tantos anos. E também porque eu sou preguiçoso, baladeiro, um monte de coisa. Não, mas esfola por dentro também, né? Eu não fiquei 9 anos escrevendo, né? Esfola por dentro, né? É. O ato de você falar de você te esfola por dentro, né? É. Te expõe para você mesmo, E né? expõe minhas vergonhas, né? Expõe minhas vergonhas. Não, mas te Ali, expõe meu pra filho, não você. só a minha, como de várias pessoas à minha volta, que eu estou tendo É, problemas com é. algumas delas, inclusive. Mas te expõe para você também. Você se auto-expõe. É. E quando a gente se auto-expõe, gente, as pessoas não entendem isso às vezes dentro da questão da persona. Quando a gente se enxerga de fato no espelho, às vezes assusta. Sim. E é difícil se enxergar de Tá, fato. assim, sempre vai ter coisas, né, que a gente não acha glorioso ou que a gente não acha admirável. E você sabe que... Não, isso é uma verdade em termos de conhecimento, mas ainda eu estou sempre pesquisando. Que é o que você começou a falar, você falou há um tempo atrás aqui da entrevista a respeito da flor de lótus, né, que vem do lodo, vem da sujeira, vem do sujo, vem da vergonha. A iluminação, o símbolo da flor de lótus, que é um dos símbolos da iluminação, né, búdico, né, enfim, de várias religiões, na verdade, ela nasce de um lodo, do Uma água lodo... suja, pútrida. olha, água, não sei nem consigo nem falar isso, água suja pútrida, É. né? Gente, então por trás das nossas vergonhas, por trás da sujeira, porque a gente esconde, eu tô falando uma mecânica mental, assim, a gente esconde, ao esconder, você separa, inclusive da divindade dentro de você, e ao separar, você mantém a tua mente dividida, e uma mente dividida no seu funcionamento, ela não vai entrar em contato com o amor incondicional, porque o amor incondicional verdadeiro que se une a Deus, ela é santa, ela é toda pura. Então, se a gente mantém aspectos nossos escondidos demais de nós mesmos, a gente não vai se beneficiar de processos evolutivos, porque você não vai deixar a luz entrar em certos lugares, porque você vai manter escondido. Isso eu tô falando de mecânica, isso aqui é mecânica. Então, a gente tem que abençoar tudo que há na gente, porque Sempre. E agradecer. tudo, nós somos inocentes aos olhos de Deus, nós somos crianças inocentes aos olhos de Deus. Então, fazer atividades, se está se sentindo duro, está se sentindo amargurado demais na vida, vai dançar, vai procurar fazer coisas inocentes e leves para solta no corpo, daqui a pouco solta na mente, solta os conteúdos Fica que tão você tem presa, que né? perdoar. Né? Você tem que se perdoar em relação a pessoas, se perdoar em relação a coisas que você fez. E assim, não existe, eu vou falar uma coisa polêmica, não existe um assassino que não mereça perdão. Todos merecem o perdão. Todo mundo merece o perdão. Claro, assim, aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, aos olhos do amor incondicional. A gente tem, por exemplo, a gente está passando uma semana agora, que está falando aí Larissa Manoela, mãe da Larissa Manoela. Você vê que é uma semana, né, estamos nessa semana aqui no mundo, não sei quando que você vai assistir aqui, mas estamos nessa semana, né, que a atriz Larissa Manoela expôs as questões ali burocráticas financeiras do empresariado com os pais, estão no processo de separação. Aí, de repente, a Larissa Manoela é a bozinha e os pais é o vilão. Aí a sociedade agora está inteira mirando os pais como vilão. A gente percebe que inconscientemente, coletivamente, a gente tem a necessidade
de criar vilões e ficar tacando pedras de O semana em mundo semana. sempre vai perseguir, o mundo sempre vai perseguir alguém. O quê? O mundo vai perseguir. O mundo precisa de alguém para ele esfolar, É bizarro. né? A questão é que se nós cremos na reencarnação, como eu sempre coloco para vocês, somos deuses. E quem disse isso foi o próprio Cristo, né? Que ele diz assim, sois deuses. Isso está em João 10:30, porque Jesus dizia isso para todos os cantos onde ele passava. Se você vai pegar o fundamento de muitas religiões, eles falam a mesma coisa, que nós somos a divindade, nós somos o veículo desse Deus vivo. Então é tudo sobre nós mesmos, Nossa. né? Então quando se você aceita a reencarnação, você não pode aceitar a condenação, porque as duas coisas não se conversam, né? E é muito sobre isso, né, Ivan? Porque no nosso microcosmos, né, isso que tá, isso que eu falei que está acontecendo nas redes sociais e tal, com uma pessoa popular, a gente vive no nosso microcosmos, né? A gente sempre tem uma situação, alguém que se mostra de maneira condenável para que a gente a condene, ou a apedreje, ou a julgue, ou a assassine. Assassino no sentido, no fundo, os nossos instintos são assassinos, é que a gente controla e no fundo aí a gente, né? O instinto mesmo humano, quando sente contrariedade, é eliminar a causa da contrariedade, né? Só que não dá para eliminar. Então a gente não pode, senão a gente é preso. Mas o instinto é esse. Agora, é através desse processo de eu aceito a situação que está me sendo dada e você, de alguma maneira, isso é alquimia mental, você entrega para Deus, solta o controle, deixa que algo maior traga resolução amorosa em unidade, aí você vai fazendo o seu processo de transcendência. Agora, enquanto a gente gostar de ter um inimigo para atacar pedras, a gente está rodando Igual peru em volta. rodando nessa É. programação da Matrix aí separativista, né? Cria amor, 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 amor. É. Gente, não tem outro jeito. Amar o que está tudo limpinho, bonitinho é fácil. Nossa, é verdade, Difícil verdade. é amar o que está torto, É, a nossa visão tacanha, né? O que é, diverge de nós é muito difícil amar. Mas a gente vai praticando, né? é, Nesse mundo não tem santo, se nós estamos aqui, ninguém aqui é grande coisa. Ninguém aqui é é, grande coisa. Eu não sou grande coisa, com certeza. Se eu estou aqui ainda nesse plano, é porque eu tenho muito a aprender, né? E é, eu tenho que ter essa concepção, porque se eu já tivesse um grau de evolução, né? Eu já estaria fora daqui, já estaria em outro plano. Pretendo, se eu tiver essa graça, não precisar voltar para esse plano mais. Vou lutar até o último dia da minha vida para aprender, porque realmente a coisa é complicada. Meu querido, nós estamos já chegando ao final, mas eu queria conversar com você uma coisinha simples sobre a questão da reencarnação. Por isso que eu toquei da questão da espiritualidade, onde uma coisa se funde a outra. Inclusive, até o tema desse nosso bate-papo vai ser esse limiar entre espiritualidade ok. e os extraterrestres, enfim. Só quero te dizer que eu tive uma percepção, uma visão enquanto falávamos, e ela confirmou a visão que eu tive quando você chegou. Como eu disse a você, eu não investigo vocês antes. E simplesmente eu pergunto para os meus, é da luz? É, bem-vindo. Não é da luz, eu não convido. Mas Amém. eu não faço Nada contra, mas pesquisa amém. nenhuma. É. Mas assim que eu bato o olho em você, eu percebo uma encarnação sua passada extremamente conflituosa, e você nasceu com esse desespero de resolver nesta vida muitas coisas. Então Ok. você tem uma missão muito linda, muito grande, tá? E nós somos velhos conhecidos. Nós somos velhos conhecidos, Essa sensação eu compartilho. tá? Eu compartilho. Nós somos velhos conhecidos, Lindamente, assim. né? É Sim, muito emocionante. é uma coisa que bateu muito forte. E a gente não tem tempo em 1h30, 2 horas de falar sobre tudo. Você vai voltar aqui Amém. com certeza, né? E, gente, ele foi um dos meus convidados, né? Nesse período que nós estamos passando agora, e passou por uma máquina que ele ainda vai ter lembrança.
não é a tua primeira vez. Ah, que bonitinho. Amém, amém. Não é a tua amém, primeira vez, amém. tá? E eu achei muito interessante, porque durante a sua passagem por ela, tinha um ser de luz que te acompanhou. E ele como se vestisse, ele se vestiu em você. Então foi uma coisa ligada possivelmente a estômago, a parte digestiva, porque teve uma hora que ele enfiou a mão no seu estômago e tirou alguma coisa, Nossa, amém. tá? Não sei se faz algum sentido para você. Faz. Eu tô numa semana pegadinho. É uma semana que, para quem tem o nível de sutileza e de força, de energia, eu estou numa semana. Vou falar a verdade, eu tô numa semana pegado, denso, com situações que estão me pegando, desafiando e fica, né? Então você me fala. E onde bate para mim é nessa parte do estômago mesmo. Então ele enfiou a mão e tirou É, alguma coisa daí, né? Então fica essa questão dessa percepção que eu tive, gratidão, tá? gratidão. Então, gratidão por você ter estado aqui, né, ainda estar É, comigo. E para vocês que estão em casa, aí nos assistindo, né? Onde você estiver, entre aí, né? Faça uma gentileza, né, gente? Vamos compartilhar e vamos nos inscrever no canal. Quanto mais gente se inscrever no canal, mais gente vai ter esse, né, contato com esse trabalho. Gratidão, Tiago. gratidão, querido. Foi Beijo um no seu prazer. coração. Que a luz esteja com você. Viu? Conosco. Gratidão. Obrigado. Beijo, gente, ó. Até semana que vem.